Antes de começarmos, eu preciso que você faça uma coisa muito simples. Preste atenção em cada detalhe desta história, porque o que está acontecendo agora dentro do PL pode mudar completamente os rumos da política nacional. Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai entender os bastidores reais dessa crise que ninguém está contando direito. Ajusta o volume, porque o que vem agora é explosivo. Tudo começou com uma declaração que ninguém no PL esperava e que mexeu com as estruturas já fragilizadas do bolsonarismo. No domingo, durante o lançamento da pré-candidatura ao governo do estado do Ceará do Eduardo Girão, Partido Novo, Michele Bolsonaro subiu ao palco e não teve meias palavras ao criticar a aliança entre o PL e o ex-governador Ciro Gomes, recém-filiado ao partido, que até então era considerado adversário histórico da direita. Ela chegou a dizer que aquela união era precipitada a um manifesto público de descontentamento com uma articulação interna, que até então era considerada oficial. A fala soou como uma bomba dentro da sigla. Para muitos, aquele não era apenas mais um comentário, era uma afronta direta à estratégia adotada pelos caciques do PL, inclusive com aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns aliados chegaram a afirmar que Michele atropelou decisões internas, num gesto visto como autoritário e desrespeitoso. O efeito foi imediato. A declaração vazou nas redes, causou mal-estar generalizado dentro da cúpula e reacendeu disputas internas. O que parecia ser um movimento normal de costura de alianças virou um clima de guerra interna, e a sigla decidiu que era hora de agir para evitar que a crise se tornasse irreversível. Mal a fala de Michele ganhou os holofotes, e a resposta dos filhos do ex-presidente e de lideranças do PL não demorou a vir e foi em peso. O senador Flávio Bolsonaro não hesitou. Acusou a ex-primeira-dama de atropelar orientações do pai e classificou seu comportamento como autoritário e constrangedor. Já o deputado Eduardo Bolsonaro declarou que a postura de Michele foi injusta e desrespeitosa com o deputado cearense encarregado da articulação, André Fernandes. E o vereador Carlos Bolsonaro, por sua vez, pediu unidade e respeito à liderança do pai, reforçando a narrativa de que o racha interno poderia fragilizar o grupo. Além disso, aliados externos ao núcleo familiar, como o blogueiro foragido Alan dos Santos, partiram para ataques públicos contra Michele em vídeos nas redes sociais, acusando-a de agir por conta própria, sem aval da família, e de se comportar como se o ex-presidente já estivesse morto politicamente. A temperatura subiu rapidamente, transformando o que poderia ser apenas mais uma discordância interna num quadro de ruptura quase irreversível. O PL parecia à beira da implosão, e para evitar danos maiores, decidiu convocar uma reunião de emergência. Na segunda-feira à noite, veio a cartada definitiva. O PL convocou para a tarde de terça, 2 de dezembro de 2025, uma reunião emergencial em sua sede nacional, em Brasília, com a presença de Michele Bolsonaro, o presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto, e os senadores Rogério Marinho e Flávio Bolsonaro. A ordem era clara: enquadrar Michele e reafirmar a disciplina interna. A motivação era dupla. Por um lado, evitar que a crise se transformasse em uma sangria de membros e apoiadores. Por outro, proteger a estratégia eleitoral para 2026, com o PL tentando manter sua influência na eleição para governos estaduais e, sobretudo, recuperar terreno para as próximas disputas nacionais. Horas após a reunião, veio a decisão que confirmou o caos interno. O PL suspendeu a negociação de aliança com Ciro Gomes no Ceará. A sigla deliberou que vai buscar uma alternativa viável para manter a influência da direita no estado, mas sem depender da controvertida costura com o PSDB de Ciro. O que se via nas entrelinhas era um recado claro: não há espaço para dissidência pública. O recado servia tanto para Michele quanto para qualquer outro integrante que fosse tentado a questionar acordos do partido abertamente. A paz, ou ao menos, a aparência de unidade precisava ser restaurada antes que o estrago alcançasse o conjunto do grupo. O que poderia ser apenas mais um episódio de divergência em meio a arranjos eleitorais, virou um divisor de águas para o PL. A crise escancarou para fora e para dentro fissuras profundas no núcleo do bolsonarismo. Primeiro, há a questão da autoridade.
A reunião deixou explícito quem tem voz final no partido. A figura de Michelle foi colocada em xeque, com seu protagonismo politizado duramente questionado. A mensagem foi clara. Mesmo ex-primeira-dama, ela não tem carta branca para desautorizar articulações com aval da cúpula. Depois, há o desafio da coesão familiar e partidária. Com os filhos do ex-presidente alinhados, a possibilidade de disputas internas futuras se intensifica. Afinal, quem vai assumir o comando dos rumos do PL? Para onde a sigla vai caminhar se houver mais atritos entre interesses regionais, alianças estratégicas e ambições pessoais? Por fim, há o impacto eleitoral. A suspensão da aliança com Ciro Gomes no Ceará representa não apenas um recuo pontual, mas um alerta de que o PL pode priorizar o controle interno do que alianças de risco. Isso pode reduzir a capacidade de expansão em estados estratégicos ou, por outro lado, forçar a sigla a reforçar sua identidade ideológica, buscando nomes próprios para disputar eleições sem depender de acordos polêmicos. O episódio também lança dúvidas sobre o futuro da aproximação com candidaturas externas ao núcleo tradicional. Será que o PL tolerará no futuro conflitos internos provocados por vozes dissonantes? Ou vai preferir sempre a uniformidade, mesmo que isso custe pluralidade e alcance eleitoral? Em última instância, a crise com Michelle Bolsonaro expõe um dilema fatal a muitos partidos. Até que ponto a rigidez interna vale mais do que a flexibilidade estratégica? E até que ponto disputas de poder internas podem minar os objetivos coletivos, especialmente num momento em que o Brasil se aproxima de um novo ciclo eleitoral? A turbulência que atingiu o PL, embora momentaneamente contida, deixou marcas profundas que não serão ignoradas tão cedo. Dentro dos bastidores, o clima ainda é de cautela. Não se fala abertamente sobre punições, retaliações ou afastamentos, mas é impossível negar que a relação entre Michelle e a alta cúpula da sigla foi abalada. A reunião serviu para evitar um rompimento imediato, mas não apagou o incômodo causado pelas palavras ditas no palanque. Pelo contrário, muitos líderes passaram a observar cada movimento da ex-primeira-dama com mais rigor, temendo novos desgastes públicos que possam comprometer as articulações nacionais. O nome de Michelle, antes visto como peça essencial para mobilizar a base mais fiel do bolsonarismo, agora se tornou um ponto de interrogação. Há quem diga nos corredores que ela subiu demais politicamente, tornando-se difícil de controlar. Outros afirmam que sua força emocional e discursiva é necessária demais para ser deixada de lado. Mas todos concordam em um ponto. O episódio mostrou que o partido precisa redefinir os limites entre liderança, influência e protagonismo. E isso é algo que nenhum dos envolvidos consegue discutir sem tocar em cicatrizes sensíveis. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, que sempre comandou a própria tropa com pulso firme, vê a família dividida sobre como lidar com o futuro político de Michelle. Seus filhos se posicionaram publicamente contra ela, mas o ex-presidente tenta agir nos bastidores para evitar uma ruptura não apenas dentro do partido, mas dentro da própria família. Pessoas próximas relatam que Bolsonaro foi pressionado a colocar ordem na casa, mas também estaria preocupado com o impacto emocional do episódio sobre Michelle, que vinha sendo estimulada por aliados a assumir papéis cada vez maiores na política nacional. A verdade é que, após esse episódio, todos no PL começaram a medir as palavras. O partido tenta restabelecer a imagem de estabilidade, mas a sensação de que existe um conflito silencioso pairando no ar é inevitável. As lideranças mais antigas sabem que a disputa pelo comando emocional da militância já começou e que Michelle representa um caminho que não pode ser ignorado. Ao mesmo tempo, o partido precisa manter uma unidade mínima, principalmente diante do cenário eleitoral que se aproxima. O impacto da suspensão da aliança com Ciro Gomes no Ceará também repercute nacionalmente. A decisão expõe que o PL teme novas reações inesperadas que possam colocar em xeque outras negociações em andamento. O recado enviado para seus quadros estaduais foi direto. Qualquer aliança que provoque desgaste deve ser revista, mesmo que seja vantajosa eleitoralmente. Assim, governadores, deputados e senadores passaram a adotar uma postura mais cuidadosa, analisando não apenas as bases regionais, mas também a temperatura emocional do núcleo bolsonarista. E isso muda tudo.
Mas o desfecho mais importante não está nas decisões formais, está na percepção pública. A crise reacendeu dúvidas que muitos já sussurravam. Até onde vai a lealdade de Michele ao partido? E até onde o partido está disposto a tolerar o protagonismo de alguém que não segue rigidamente a linha traçada pela cúpula? O eleitorado observa tudo em silêncio, mas já formou opiniões. Parte vê Michele como voz independente, capaz de dizer o que ninguém ousa. Outra parte a vê como uma figura que pode comprometer estratégias construídas a duras penas. E entre esses dois grupos, há uma massa silenciosa que apenas espera para ver qual lado terá mais força e qual figura conseguirá captar a energia do momento para se posicionar melhor na corrida eleitoral que se aproxima. No fundo, o episódio se tornou muito maior do que uma crítica feita em um palanque distante. Ele escancarou um dilema interno que já vinha crescendo. Quem será a figura central capaz de conduzir o bolsonarismo daqui para frente? Será a velha guarda que sempre controlou o partido com mão firme? Ou será Michele, que tem carisma e apelo popular, mas ainda luta para ser aceita como liderança plena dentro de um ambiente dominado por homens acostumados a tomar decisões sem contestação? O roteiro desse episódio ainda não terminou, e é justamente isso que torna a história tão explosiva. A crise deixou perguntas que ninguém ousa responder em público. A união familiar, antes vista como indestrutível, agora apresenta rachaduras visíveis. A estrutura interna do partido, que tentava se firmar como a principal força da direita no Brasil, agora precisa lidar com divergências que não desaparecerão tão cedo. E a ex-primeira-dama, mesmo pressionada, permanece no centro das atenções, observada por todos, criticada por alguns, defendida por outros e sempre carregando a dúvida se seu próximo passo será conciliador ou desafiador. O Brasil observa, curioso, atento e dividido. E enquanto os líderes tentam reorganizar o tabuleiro político, o que fica é a sensação de que a disputa pelo poder dentro do PL está apenas começando. No próximo ciclo eleitoral, cada gesto contará. Cada palavra poderá desencadear novas crises, e cada aliança terá peso dobrado. Porque a partir de agora, ninguém dentro do partido ousa subestimar o impacto de uma fala, de um gesto ou de uma reação inesperada, especialmente quando envolve Michele Bolsonaro e as engrenagens invisíveis da política que moldam, silenciosamente, o futuro do país. E agora que você já viu o tamanho dessa turbulência, a gente quer saber a sua opinião. Quem sai mais forte dessa crise, Michele Bolsonaro ou a cúpula do PL? Comenta aqui embaixo, porque sua participação é fundamental para entender a temperatura real desse cenário. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com quem acompanha a política de perto e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história, porque ela ainda está longe de acabar. A gente se vê no próximo vídeo.